Oi, pessoal! Hoje a gente iniciou nossa aula falando um pouco sobre adaptações, adaptações desenvolvidas pelos seres vivos para se adaptar aos ambientes em que vivem. Ao longo das gerações, o ambiente, por meio do processo de seleção natural, tende a selecionar características que conferem vantagens aos indivíduos, ou seja, prevalece aquelas características que são consideradas vantajosas para aqueles seres vivos. Essas características são chamadas de adaptações e elas são definidas quando exercem uma função específica, por exemplo, na defesa contra predadores, na obtenção de alimentos, na proteção contra temperaturas extremas e atração de parceiros sexuais, entre outros. Foram selecionadas por ambiente por meio do processo de seleção natural e determinam maiores chances de sobrevivência e maior sucesso na seleção reprodutiva em determinado ambiente. Então, nós temos aí dois exemplos típicos de adaptações, né, que é o mimetismo e a camuflagem, né? O mimetismo é onde uma espécie ela vai exibir uma característica muito similar a outra espécie, o que lhe confere uma vantagem no ambiente, como, por exemplo, uma proteção contra um predador. E na camuflagem, né, uma espécie ela vai ser capaz de imitar o aspecto do ambiente, dificultando, então, de ser notado tanto pelos predadores quanto por suas presas. Então, aí nós temos dois exemplos, né, do mimetismo, onde nós temos aí uma cobra coral falsa e uma cobra coral verdadeira. A cobra coral falsa, ela adquiriu característica muito semelhante à verdadeira, o que vai confundir os seus predadores e suas presas. Então, esse tipo de adaptação aí é chamada de mimetismo. Já na camuflagem, se vocês observarem bem, nós temos nesse tronco de árvore um largato, que ele adquiriu a cor e a textura muito parecido com o tronco da árvore, o que vai dificultar dos seus predadores e suas presas deles serem notados. Então, esse tipo de adaptação aí é chamado de camuflagem. Adaptações de animais às condições ambientais. A temperatura e a disponibilidade de água são exemplos de condições ambientais para quais os seres vivos eles apresentam diversas adaptações. Então, os seres vivos eles têm que estar adaptados a esses ambientes em que vivem para conseguir sobreviver, né? Tanto quanto sua temperatura, quanto a disponibilidade de água do local. A sobrevivência só é possível dentro de certos limites de temperatura. Em ambiente muito quente, como os desertos, alguns animais eles têm como adaptação o hábito de vida noturno, ou seja, eles dormem durante o dia, eles se protegem durante o dia e durante a noite, que não tem sol, né, o ambiente está mais fresco, eles saem para se alimentar, eles saem para caçar. Então, eles têm um hábito de vida noturno. Outro exemplo de adaptação para ambientes quentes é a transpiração realizada pelos mamíferos. A transpiração é o processo de produção de suor, né, pelas glândulas sudoríparas que estão localizadas na pele. Então, isso aí, essa capacidade de suar, né, de transpirar, é uma adaptação dos mamíferos para conseguir se adaptar ao clima do ambiente. Em ambientes com baixas temperaturas, diversos mamíferos eles apresentam adaptações como uma pelagem, né, pelos e uma grossa camada de gordura sob a pele. Essas características elas promovem um isolamento térmico, ajudando a manter a temperatura interna do corpo. Então, e a camada de gordura ela também vai servir como uma reserva energética, já que algumas espécies de pequenos roedores, por exemplo, como os morcegos e alguns anfíbios, eles entram em um sono profundo nos meses mais frios do ano, poupando energia. Então, esse tipo de adaptação, né, feito por esses pequenos roedores é chamado de hibernação. Existem também espécies que realizam migração, né, que saem de um local para outro em busca de melhores condições ambientais e trata-se, portanto, de algumas adaptações comportamentais. Adaptações de plantas às condições ambientais. Em áreas desérticas ou semiáridas,
A baixa disponibilidade de água e a alta incidência solar são fatores ambientais que favorecem plantas com adaptações relacionadas à diminuição da perda de água por transpiração. No Brasil, por exemplo, na Caatinga, que tem um ambiente semiárido, por exemplo, algumas plantas elas possuem folhas modificadas em espinhos e caules suculentos. Então, são adaptações realizadas pelas plantas para conseguir sobreviver em ambiente com baixa disponibilidade de água. Também há casos de plantas que possuem adaptações com raízes mais profundas para captar água diretamente dos lençóis freáticos, das águas subterrâneas. Ambientes muito frios também podem ter baixa disponibilidade de água líquida. Nesses casos, algumas plantas elas perdem as folhas durante o outono e o inverno, o que vai reduzir a perda de água para o ambiente. Em regiões onde ocorrem nevascas, algumas plantas elas apresentam folhas muito pequenas e a copa em formato cônico, ou seja, em formato de cone, como por exemplo os pinheiros, As folhas diminutas, as folhas bem pequenininhas, minimiza a perda de água por transpiração e o formato cônico das copas diminui o acúmulo da neve, impedindo que as folhas e os galhos congelem e se danifiquem. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre especiação e ancestralidade. O processo de formação de novas espécies chama-se de especiação. Para que esse processo aconteça, são necessárias algumas condições. Primeiro, a variabilidade, ou seja, a diferença entre os indivíduos de uma mesma espécie, uma variação genética. A atuação do processo de seleção natural, aquelas características mais predominantes é o que vai prevalecer nesses indivíduos. E o isolamento reprodutivo, que ocorre quando duas populações de uma mesma espécie original se tornam diferentes entre si, a ponto da reprodução entre elas não ser mais possível, formando assim duas espécies diferentes. Então, como é que isso vai ocorrer? Existem diferentes tipos de especiação e um deles envolve o aparecimento de uma barreira geográfica, como por exemplo um rio ou uma cadeia de montanha. No caso dessa barreira, ela vai dividir uma população original de certa espécie em duas, ou seja, temos uma população, essa barreira vai dividir essa população em duas e nós vamos ter duas populações. Isso vai determinar um isolamento geográfico dessas duas populações. Com as condições ambientais não serão idênticas nos dois lados da barreira geográfica, o processo de seleção natural ela vai atuar de forma diferenciada sobre as populações isoladas em cada lado da barreira e vai fazer com que essas populações se evoluam independentemente uma da outra. Com o tempo, podem acumular modificações, essas alterações vão se acumulando nas duas populações e vão impedir que elas se reproduzam novamente, mesmo que tenha o desaparecimento dessa barreira. Depois dessas alterações, essas espécies que antes eram originais, antes eram iguais, depois desse tipo de isolamento reprodutivo, eles não vão ser capazes mais de se reproduzir. Isso significa, então, que ocorreu um isolamento reprodutivo entre as duas populações e que cada uma delas passou a construir uma nova espécie. Árvores filogenéticas. A história evolutiva dos seres vivos podem ser representadas em árvores filogenéticas ou filogênias, que são diagramas que indicam as relações de parentescos evolutivos entre dois grupos. Em uma árvore filogenética, os grupos são representados nas pontas dos ramos. Ao descer um ramo da árvore, encontraremos um ponto de união com um ramo vizinho, que se chama nó. Então, esse nó ele representa o ancestral comum mais recente compartilhado por ambos os grupos.
Quanto mais recente o ancestral compartilhado entre os dois ou mais grupos de uma árvore filogenética, maior será o grau de parentesco evolutivo entre eles, ou seja, maior será a quantidade de características compartilhadas. As árvores filogenéticas são representações que podem ser modificadas à medida que acontecem novas descobertas, tanto sobre os seres vivos atuais como sobre os seres vivos ancestrais, como por exemplo os fósseis. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma árvore filogenética de algumas espécies de mamíferos, né, como o leão, o leopardo, a onça, o tigre, o gato maracajá e a jaguaritica. Então, que são animais de espécies diferentes, mas que têm uma ancestralidade em comum, né? São espécies que têm ancestrais em comum. Então, para encerrar nossa aula, aqui está um lembrete do nosso teste avaliativo, que será na próxima aula, dia 10/12, às 7 horas da noite. O conteúdo é Evolução Biológica, da página 115 a 119, certo? É importante a participação de todos. O teste terá uma pontuação de 5 pontos, certo? Caso alguém tenha algum compromisso, algum imprevisto, me comunica antes. Quanto ao assunto de hoje, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá certo?